A chave no fundo do bolso. Há noites em que a culpa fecha a casa por dentro. Só a verdade, dita com humildade, devolve ar ao que parecia sufocado. A porta que só abre de dentro. Marcos subiu as escadas do prédio com o cuidado de quem tenta esconder o próprio peso. O corrimão estava frio, pintado por cima muitas vezes, com a tinta áspera prendendo poeira antiga. No corredor, a lâmpada branca criava sombra dura nos cantos, destacando rachaduras na parede e uma faixa de umidade perto do teto. Ele trazia um saco de mercado leve, pão, café, uma lata de molho, coisas pequenas que serviam mais como pretexto do que como compra. O atraso não vinha do trânsito. Vinha de uma volta maior que ele mesmo deu na cidade para não chegar em casa. Dentro do apartamento, a cozinha estava limpa demais, daquele jeito que denuncia quem limpou para segurar a ansiedade. A geladeira fazia um zumbido constante, o relógio de parede marcava os segundos com insistência, e a mesa, no meio do cômodo, parecia maior do que era. Sobre a mesa havia uma chave colocada com precisão ao lado de uma pilha de contas. Não era a chave do portão, nem a chave do carro. Era a chave do armário onde a esposa guardava remédios, comprovantes, documentos, fotos antigas, tudo que uma família esconde por organização e não por mentira. Era a chave do cuidado. Marcos ficou parado, olhando o metal pequeno como se fosse uma acusação. O medo dele tinha forma. Era medo de ser desmascarado, medo de perder respeito, medo de admitir que o dinheiro tinha escapado pelas mãos em escolhas ruins, medo de reconhecer que o orgulho tinha virado uma parede dentro de casa. Ele tinha feito contas mentais por semanas, tentando encaixar salário, cartão, parcelas e promessas. Nada fechava. Quanto mais ele tentava ajustar, mais a vida parecia um quarto sem janela. No quarto, a porta estava encostada. Dava para ver a luz do abajur passando por uma fresta, linha fina no chão, brilhando sobre poeira e migalhas que ninguém tinha varrido. A esposa dormia mal, corpo virando de lado, como quem procura posição para um incômodo que não tem nome. Não houve discussão naquela noite, o que era pior. A ausência de briga não significava harmonia. Significava cansaço. Marcos sentou na cadeira com as costas curvadas, mãos apoiadas no joelho, olhando para o próprio pulso como se o corpo pudesse explicar o que a boca tinha medo de dizer. Ele lembrava, sem recitar frase pronta, que a luz não entra onde a pessoa insiste em fechar. E lembrava também que esconder falha não protege, apenas apodrece por dentro. Ele pegou a chave da mesa, sentiu o frio do metal, e guardou no bolso, não para esconder, mas para lembrar. Depois caminhou até o quarto e acordou a esposa com delicadeza. A voz saiu baixa, sem espetáculo, sem tentativa de arrancar compaixão. Ele disse a verdade do jeito que conseguiu. Contou onde tinha falhado, o que tinha omitido, o que tinha permitido que virasse hábito. Disse que tinha medo de decepcionar e por causa desse medo, tinha feito a casa respirar mentira. Não pediu que ela fingisse que nada aconteceu. Pediu espaço para recomeçar com responsabilidade. A esposa sentou na cama, olhos pesados de sono e de dor antiga, respirou fundo e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois colocou os pés no chão e trouxe para perto, devagar, a própria chave da porta de casa. Não foi um gesto de aprovação. Foi um gesto de permanência. Naquela noite, a porta não virou vitória. Virou começo. A mesa que não aceita fingimento. Na manhã seguinte, Ana desceu do ônibus com o ombro dolorido de segurar bolsa e sacola ao mesmo tempo. A cidade ainda guardava sombra nos cantos, mas o sol já batia nos vidros altos e fazia o asfalto parecer mais quente do que deveria. Ela atravessou a rua desviando de poças antigas, passos curtos para não sujar a barra da calça. A pressa não era para chegar cedo. Era para não pensar. A mente dela rodava desde a noite anterior, quando a irmã mandou uma mensagem seca pedindo que se encontrassem antes de ir ao posto de saúde. Entre as duas havia um histórico de semanas sem conversa, um silêncio construído por mágoa, teimosia e orgulho bem cuidado. A padaria do bairro ficava na esquina, com fachada simples e vidro manchado de dedo. O cheiro de pão assando misturado com café forte criava uma sensação falsa de conforto. No balcão, o atendente olhava para o relógio como quem conta as horas. Ana escolheu uma mesa perto da janela, não por delicadeza, mas por querer uma rota de fuga. Deixou a bolsa no colo, postura armada,
como se a cadeira fosse uma trincheira. Pediu um pão na chapa e um café pequeno. Reparou no próprio reflexo no vidro. O rosto parecia mais velho do que a idade, não por falta de beleza, mas por excesso de controle. Quando a irmã entrou, veio com o rosto firme de quem aprendeu a sobreviver engolindo palavras. Não houve abraço. Houve um olhar direto, curto, daqueles que medem distância sem dizer nada. A irmã puxou a cadeira e sentou sem pedir licença. Ana colocou sobre a mesa uma pasta com papéis, um pacote de pão, uma garrafa pequena de água e uma caneta barata. O gesto era simples, quase banal. Mesmo assim, a mesa mudou de função. Deixou de ser lugar de lanche e virou lugar de verdade. A vida às vezes exige esse tipo de mesa, uma tábua comum, com marcas e manchas, onde não cabe encenação. Elas falaram pouco no começo. Não por falta de assunto, mas por medo do que sairia se a boca abrisse demais. Ana não tentou vencer a conversa. Percebeu que ali não existia vitória. Existia reparo. A vida de duas irmãs não se conserta com frase esperta. Se conserta com verdade humilde. Ana disse, do jeito que conseguiu, que tinha errado em abandonar, que tinha se escondido atrás de trabalho e cansaço como desculpa, que tinha deixado o amor virar obrigação, que tinha sido orgulhosa. Disse que sentiu vergonha de voltar depois de tanto tempo, como se pedir perdão fosse admitir fraqueza. A irmã respondeu sem gritar. Disse que se sentiu sozinha em dias em que a casa parecia um deserto. Disse que precisou ser forte por obrigação. Disse que guardou raiva para não desabar. A palavra deserto apareceu sem intenção, mas ficou no ar como imagem. Deserto é lugar onde a garganta seca rápido e o coração endurece para sobreviver. Ana ouviu sem interromper. O silêncio dela não era defesa, era respeito. Quando a irmã parou, Ana não prometeu o que não sabia cumprir. Pediu para começar pequeno, com encontros simples, com presença real, com a coragem de olhar no olho sem fugir. A irmã rasgou um pedaço de pão e empurrou metade para Ana. Não era perdão completo. Era um sinal de que ainda existia mesa. Água no chão e o nome chamado. No fim da tarde, a chuva caiu como se quisesse lavar a cidade inteira. Não era tempestade com estrondo. Era chuva contínua, pesada, sem pressa, batendo no asfalto e levantando o cheiro de terra das rachaduras. Marcos caminhou até o posto de saúde com o casaco colado no corpo e a cabeça quente de vergonha e alívio ao mesmo tempo. A conversa da noite anterior tinha aberto uma porta, mas porta aberta não resolve o que está do lado de fora. Ela só permite o próximo passo. Ele carregava no bolso a chave que tinha visto sobre a mesa, como quem carrega um lembrete. Não era amuleto. Era responsabilidade. Por dentro, o corredor do posto tinha luz branca e dura, refletida em piso molhado por causa de gente entrando com roupa úmida. Havia cadeiras de plástico, crianças inquietas, adultos com olhar preso no vazio, cheiro de desinfetante misturado com tecido encharcado. Ana estava lá com a irmã, segurando uma pasta de papéis e uma garrafa de água quase vazia. A mãe delas aguardava consulta, corpo pequeno dentro de um casaco grande demais. Quando Marcos apareceu, não houve cena. Houve desconforto. Ele era parte da família e ao mesmo tempo era lembrança viva de como o orgulho sempre espalha custo pelos outros. Ele se aproximou devagar, sem tentar ocupar o espaço, e ficou de pé perto da parede, mãos visíveis, postura de quem entende que não merece confiança automática. A irmã de Ana não desviou o olhar. Apenas observou. O que mudou no ambiente foi um gesto pequeno. Ana, que nunca foi de carinho fácil, empurrou a garrafa de água para Marcos. Era só água. Mesmo assim, naquele corredor com barulho de tosse e passos, o gesto parecia atravessar um rio. Água, na história humana, sempre foi mais do que líquido. Ela limpa, ela sustenta, ela marca começo novo. Há narrativas antigas em que gente atravessa a água para deixar para trás uma vida velha, ou encontra água no deserto e entende que ainda existe cuidado mesmo quando tudo parece perdido. Marcos segurou a garrafa com as duas mãos, baixou a cabeça e ficou quieto por alguns segundos. Aquele silêncio não era fuga. Era gratidão contida e, pela primeira vez em muito tempo, humildade sem defesa. Quando a mãe saiu da consulta com o rosto cansado, ela olhou para os três e entendeu mais do que qualquer frase poderia explicar.
Ela não fez discurso. Pediu apenas que fossem embora juntos, nem que fosse até a esquina. Do lado de fora, a chuva tinha diminuído. O céu estava cinza claro, quase prateado, como se a luz tivesse encontrado uma brecha. Eles caminharam pela calçada encharcada, desviando de poças, ouvindo água escorrer pelas calhas. A cidade, naquele instante, pareceu menos agressiva. Não porque os problemas tinham acabado, mas porque alguém decidiu não caminhar mais sozinho. No fim, a graça costuma ter esse formato. Um passo curto, uma mão estendida, uma chave guardada no bolso para lembrar que porta aberta exige vida nova. A rua tinha cheiro de concreto lavado e gasolina velha. Na vitrine de uma loja fechada, a luz do poste refletia em gotas paradas como pequenas moedas, e ninguém ali confundiu aquilo com milagre.